Bem-vindos ao LivroCast, o espaço dedicado a transformar grandes leituras em lições práticas, para a vida e para a carreira de quem nos escuta. O nosso objetivo principal aqui é mergulhar a fundo naquelas obras que são monumentais e extrair o conhecimento que realmente muda o jogo no dia a dia de todo mundo que acompanha a gente. E hoje, a nossa imersão é gigantesca. Vamos destrinchar a biografia oficial Steve Jobs, escrita pelo Walter Isaacson. Eu sou Camila Freitas, psicóloga cognitiva, e o meu papel aqui é puxar aquele fio da arquitetura mental, sabe? Entender os mecanismos, os gatilhos emocionais e decifrar por que grandes líderes agem de formas tão singulares. E eu sou Rafael Torres, atuo como Tech Lead. Meu foco aqui é trazer uma visão bem prática, direta e testada nas trincheiras de desenvolvimento de produtos e de gestão de equipes. É excelente dar a largada em mais essa análise profunda. Com certeza. E para quem já acompanha o nosso programa, a regra é clara: conhecimento profundo, mas sem enrolação. A base de toda a nossa conversa de hoje é o acesso surreal que o autor, Walter Isaacson, teve. Foram mais de 40 entrevistas exclusivas com o próprio biografado ao longo de uns 2 anos. É um material riquíssimo. Muito. E não parou por aí, Ele entrevistou mais de 100 pessoas da órbita dele, familiares, amigos, colegas de diretoria e até os adversários declarados da indústria. Também estamos trazendo para a mesa ensaios variados sobre a liderança e o impacto da Apple. E logo de cara acho que a gente precisa falar sobre a gênese desse livro, porque a forma como ele nasceu já é uma baita lição, não acha? Com certeza. O contexto de origem dessa obra é fascinante até do ponto de vista do desenvolvimento. Tudo começou por volta de 2004, quando ele mesmo procurou o Walter Isaacson. O detalhe importante aqui é o gatilho. Ele tinha acabado de receber o diagnóstico de câncer. O que, psicologicamente falando, traz aquela velha questão da percepção da própria mortalidade batendo a porta. Exatamente. Até aquele momento, o Isaacson achava a ideia de uma biografia um pouco prematura, sabe? Era um homem ainda jovem, no auge absoluto da influência dele na tecnologia. Mas a consciência da finitude mudou a urgência de tudo. Sim, mudou. E tem um detalhe de posicionamento riquíssimo nisso. O Isaacson era famoso por escrever biografias de gigantes da humanidade, tipo Benjamin Franklin e Albert Einstein. O patamar é outro. Totalmente. O fato de o biografado procurá-lo especificamente mostra o patamar histórico em que ele já se colocava. Ou, no mínimo, onde ele almejava se consolidar, É uma autoconfiança absurda, mas que condiz muito com tudo que ele construiu. Só que, olhando para as fontes, o ponto que mais me chamou a atenção não foi nem o pedido dele em si, mas o papel da esposa, a Laurene Powell. A intervenção dela foi crucial. Foi o que garantiu a integridade moral do livro. Sim, o conselho que ela deu ao Isaacson foi direto ao ponto. Ela disse para não tentar lavar a história. Nada daquele famoso whitewash, sabe? De criar um santo onde não existe. Ela pediu honestidade absoluta. A própria esposa descreveu a personalidade do marido como sendo extremamente bagunçada e implacável. E o mais surpreendente, principalmente para alguém com a fama de controlador que ele tinha... Sim, controlador ao extremo. Pois é, ele abriu mão de absolutamente qualquer controle editorial sobre o texto final. Ele simplesmente não leu o livro antes de ser publicado. Nenhuma vírgula. Para um cara que controlava o ângulo das curvas dos ícones na tela, soltar o texto da própria biografia é um paradoxo gigantesco. Mas teve uma única coisa que ele exigiu controlar, que foi a capa. Ah, claro, o design. Exato. E é aqui que entra a primeira grande lição prática de produto para quem trabalha nessa área. A essência de quem ele era tinha que estar refletida na embalagem. Sim, a embalagem precisava ser um espelho da mente dele. Como foi essa disputa com a editora mesmo? Foi muito clássica. A editora, pensando puramente em marketing de prateleira, sugeriu um título provisório que eles achavam genial, meio engraçadinho, que era I, Steve, The Book of Jobs. Um trocadilho bem óbvio. Nossa, bem brega, na verdade. Muito. E ele simplesmente detestou, descartou na hora e exigiu o título mais minimalista e direto possível. Apenas o nome dele. Só isso.
Essa escolha cirúrgica de simplicidade já servia para diferenciar o livro oficial de uma dezena de outras biografias não autorizadas que eram cheias de subtítulos sensacionalistas. E a escolha das fotografias acompanhou essa mesma rigidez, certo? Totalmente. A foto da capa, aquele retrato em preto e branco icônico, foi feita pelo Albert Watson. A exigência do fotógrafo durante a sessão foi de 100% de contato visual com a lente. O que dá aquela intensidade. Sim, o resultado é uma intensidade que parece julgar a sua alma quando a pessoa olha para o livro. Já a contracapa é o oposto complementar. Uma foto tirada pelo Norman Seeff, lá em 1984, é um momento quase espontâneo. Ele sentado em posição de lótus no chão, com o primeiro Macintosh no colo. O aprendizado para quem lida com desenvolvimento e marca fica muito claro aí. O alinhamento entre a marca pessoal e o produto final tem que ser absoluto. O ruído tem que ser zero. A capa comunica exatamente a verdade crua do que está nas páginas. E se a gente conectar essa necessidade de intensidade e de alinhamento com a origem de tudo, a gente precisa voltar lá atrás na história. Existe uma fundação psicológica forte para o que muitos chamam de a síndrome do escolhido. E a chave para desvendar isso está em um episódio muito específico da infância dele. Aquela história de quando ele descobriu que era adotado? Essa mesma. Para quem nos ouve, imaginem a cena. Ele era bem pequeno, estava brincando no gramado de casa, quando uma vizinha solta a seguinte frase: "Isso significa que seus pais biológicos não te queriam." Pesado. Muito pesado. Para o cérebro de uma criança, isso é um evento que pode gerar um trauma de rejeição irreversível. É uma dissonância cognitiva gigantesca. Mas os pais adotivos dele, o Paul e a Clara, tiveram uma reação muito rápida e incisiva na hora. O que eles fizeram? Eles sentaram com ele no mesmo momento e disseram com uma ênfase absurda: "Não, você não entende. Nós escolhemos você especificamente." Nossa! O peso dessa palavra especificamente muda todo o jogo. Muda completamente a arquitetura mental dele. Em vez de internalizar o abandono, ele internalizou a excepcionalidade. Ele cresceu com a crença enraizada de que era especial, de que era um escolhido de verdade. E o efeito colateral disso no comportamento? É a convicção silenciosa de que as regras normais que regem a sociedade simplesmente não se aplicam a ele. É isso que explica psicologicamente aqueles comportamentos do dia a dia que parecem apenas rebeldia vazia, como a recusa constante em colocar placa de identificação no carro ou aquele hábito de estacionar rotineiramente na vaga de deficientes físicos. Ele realmente achava que estava acima das regras mundanas. E essa crença de ser uma exceção à regra é meio que o motor de arranque para o famoso campo de distorção da realidade, não é? Exatamente. O termo foi cunhado por Bud Tribble, um dos engenheiros do Macintosh, que pegou essa expressão emprestada da série Star Trek. É uma descrição perfeita para o que acontecia na presença dele. Como funcionava na prática? Era uma mistura magnética de carisma, de intimidação, bravata e de uma persuasão muito profunda. Ele literalmente alterava a percepção de proporção, de tempo e de dificuldade na cabeça de todos ao redor. Se ele dizia que algo ia ser feito em uma semana, a equipe passava a acreditar que era possível, mesmo que as leis da física dissessem o contrário. E trazendo isso para o mundo da tecnologia, o que me deixa a boca aberta é como essa distorção, que parece só uma manipulação psicológica de momento, gerava resultados técnicos reais e palpáveis. O mercado de tech estava cheio de limitações, e ele usava esse campo de força para implodir essas barreiras. O livro cita o desenvolvimento do Gorilla Glass para o primeiro iPhone. Para mim, é o ápice disso. Essa história é um clássico de negação da realidade, né? Como foi aquele embate com o fornecedor? Bom, o cenário era o seguinte. Eles estavam desenvolvendo o primeiro iPhone e a tela ia ser de plástico. Ele percebeu, testando, que o plástico ia riscar no bolso do usuário junto com chaves e moedas. Então ele decidiu, de uma hora para outra, que a tela tinha que ser de um vidro resistente a riscos. Um vidro que nem era usado em eletrônicos assim ainda. Exato. Ele marcou uma reunião com o Wendell Weeks, que era o CEO da Corning, uma empresa gigante de vidros, e exigiu que a Corning produzisse uma quantidade massiva desse vidro inquebrável, que praticamente não existia no mercado comercial, em apenas 6 meses.
O que, do ponto de vista de manufatura, suprimentos e logística, é um delírio. Um delírio absoluto. O Wendell Weeks, que é um especialista mundial na área, explicou tecnicamente por que era impossível. Disse que a empresa nem sequer tinha capacidade de produção montada para aquele tipo de material. Era só um projeto experimental lá dos anos 60. E qual foi a resposta? Uma recusa completa em aceitar a premissa do limite. Ele olhou para o CEO da Corning e disse, quase como um mantra, não tenha medo. Você consegue. Coloque sua mente nisso. É o campo de distorção operando em força máxima. Ele não discute a física ou a cadeia de suprimentos, ele ataca diretamente a barreira mental do outro. E o mais insano é que funcionou. A Corning pegou uma fábrica no estado de Kentucky, que produzia telas LCD, converteu a linha de produção inteira, da noite por dia, e entregou milhões de telas de Gorilla Glass no prazo impossível de 6 meses. Bizarro! Muito. Para quem lidera projetos, a lição que essas fontes nos mostram é muito contundente. Líderes às vezes precisam rejeitar frontalmente as limitações impostas pelo mercado ou mesmo pelos seus melhores engenheiros, para forçar uma inovação drástica. É um método que gera um atrito colossal, claro, mas que, quando funciona, entrega saltos de capacidade que as empresas não conseguiriam em uma década de trabalho normal. Mas sabe, essa recusa em aceitar o que é considerado normal não veio do nada. A gente precisa cruzar isso com a influência muito forte que o Zen budismo e a contracultura da Califórnia dos anos 60 tiveram sobre a mente dele. A famosa viagem para a Índia e aquela fase andando descalço pelo campus da faculdade, certo? Isso mesmo. Aquele período que ele passou na Índia e a decisão de abandonar o currículo oficial do Reed College foram fundamentais. Ele aprendeu lá uma lição que carregou para o resto da vida corporativa, que a intuição é uma ferramenta infinitamente mais poderosa que o puro intelecto analítico ocidental. Interessante. No Oriente, ele percebeu que a mente racional é muito útil, sim, mas ela tem um teto. Já a compreensão intuitiva não tem limites definidos. E como ele traduziu essa iluminação toda para o desenvolvimento duro de hardware e software? Através de uma redefinição total do que é simplicidade. Porque a maioria das pessoas acha que simplicidade é só ignorar o que é complexo, é fazer o fácil. O básico, né? É, mas a visão dele, que foi moldada pelo Zen, era o oposto disso. Simplicidade é conquistar a complexidade. É mergulhar tão fundo num problema de engenharia ou de design que você consegue retirar todas as camadas de confusão até sobrar apenas a essência absoluta. O livro lembra muito bem do trabalho noturno dele na Atari. Ah, a história do jogo de Star Trek. Essa é fenomenal. A Atari colocou ele para trabalhar no turno da madrugada porque ele não tomava banho com frequência e a equipe de engenheiros não aguentava o cheiro dele. Exato, os detalhes não tão glamurosos da biografia. Mas o que ele entregou nesse jogo é a epítome dessa busca por conquistar a complexidade. Era um jogo espacial que, para a época, poderia ter manuais gigantescos, mas ele reduziu a experiência inteira a apenas 2 instruções no painel da máquina. Insira a ficha, evite os Klingons. Só isso. Só isso. É pura psicologia cognitiva aplicada. A capacidade de destilar algo super vasto em comandos primários diminui a carga cognitiva de quem está usando a quase zero. Qualquer pessoa pode jogar. O que nos leva ao momento em que ele aplicou essa mesma filosofia, de forma brutal, não em um jogo de fliperama, mas na gestão da Apple inteira. Aquele retorno em 97. Esse mesmo. Quando a gente analisa o ano de 97, a Apple estava há poucos meses de declarar falência. Ele volta para a empresa e encontra uma verdadeira catástrofe de portfólio. Tinha dezenas de versões de computadores que ninguém sabia a diferença, não é? Sim. Um monte de impressoras, periféricos inúteis, modelos redundantes. Ninguém entendia o que a marca vendia de verdade. Uma cacofonia de produtos. O pesadelo de qualquer consumidor na hora da escolha. A famosa fadiga de decisão. Perfeito. E como ele resolveu isso? Bom, em uma das primeiras reuniões de revisão de produtos, onde os gerentes estavam apresentando gráficos intermináveis, ele simplesmente perdeu a paciência. Ele gritou um parem. Pegou um marcador de quadro branco e foi andando descalço até a frente da sala. Bem no estilo dele. Bem o estilo dele. Lá, ele desenhou uma matriz simples de 2x2. Nas 2 colunas, ele escreveu consumidor
e profissional. E nas duas linhas, ele escreveu desktop e portátil. Virou para a equipe e disse que a Apple ia fazer apenas 4 grandes computadores, um para cada quadrante. Ele cancelou todo o resto da produção de uma vez só. De uma canetada só. Ele enxugou a linha de montagem, reduziu drasticamente o quadro de funcionários e focou todo o dinheiro da empresa apenas nesses 4 projetos. Caramba! E o mais interessante é que essa mecânica rigorosa de foco se tornou o DNA de gestão dele. Ao relato do famoso retiro anual dos top 100, ele levava os 100 funcionários mais importantes da empresa para um lugar isolado. No final do retiro, ele ia para o quadro e pedia: quais são as 10 coisas que devemos fazer no próximo ano? Eu imagino que eles chegavam a essa lista de 10 depois de muito debate e sangue derramado. Exato, uma briga feia entre os executivos até definirem as 10 prioridades de ouro. Assim que a lista estava fechada, ele pegava o marcador, riscava as 7 últimas da lista e dizia secamente: nós só podemos fazer 3. Nossa. A lição prática aqui, para qualquer ouvinte que gerencia uma equipe ou uma startup, é dolorosa, mas vital. Decidir o que não fazer é tão ou mais importante do que decidir o que fazer. Foco não é dizer sim para sua ideia principal. Foco é ter a coragem de dizer não a centenas de outras ótimas ideias. Com certeza. E essa obsessão em fazer pouquíssimas coisas, porém fazê-las com perfeição absoluta, abre a porta para outro conceito central da análise do Isaacson: a necessidade de controle total e a regra de ouro de priorizar o produto acima do lucro financeiro. Como isso funcionava na cabeça dele? Na esfera psicológica, isso é o reflexo de uma aversão extrema, quase física, à mediocridade. Ele tinha muito medo do que ele mesmo chamava de explosão de bozos. O que seria essa explosão de bozos na prática corporativa? É aquele fenômeno onde você deixa entrar na empresa um funcionário ou um gerente medíocre. O bozo, essa pessoa por insegurança, acaba contratando outras pessoas ainda mais medíocres para não se sentir ameaçada no cargo. Faz muito sentido. Muito. E, em pouco tempo, a cultura de excelência da empresa inteira explode e vira um mar de mediocridade. Para evitar isso, o nível de controle e cobrança que ele exercia beirava o irracional. E tem um ensinamento lá do passado que explica essa neurose por perfeição oculta. Qual o ensinamento? O episódio da construção da cerca com o pai, esse detalhe é poético de certa forma, porque é a fundação da ética de trabalho dele. O pai adotivo estava construindo uma cerca de madeira no quintal da casa deles. E ele ensinou ao filho que a parte de trás da cerca, aquela que fica colada no muro do vizinho e que absolutamente ninguém na rua vai ver, precisava ser tão bem feita quanto a da frente. exatamente, precisava ser lixada e finalizada com a mesma perfeição. E quando o filho perguntou o porquê de tanto trabalho em algo invisível, o pai respondeu: mas você vai saber que está lá. Essa é a mentalidade do verdadeiro artesão. Foi isso que permitiu a ele pegar a tecnologia pura, que são placas de circuito e linhas de código frias, e transmutar tudo isso em uma forma de arte liberal. E a aplicação dessa filosofia da cerca foi levada ao limite máximo dentro da engenharia. Nas fontes, se detalha a construção do Macintosh original. Ele obrigou os engenheiros a refazerem o layout da placa-mãe repetidas vezes. Por quê? Qual era o problema técnico? Não era técnico, era porque ele achava que o alinhamento dos chips não estava esteticamente bonito. Mas a caixa do Macintosh não era selada? O usuário final nunca, jamais abriria aquele computador? Exatamente. Ele exigia uma chave de fenda especial que ninguém no mercado tinha, só os técnicos autorizados. O usuário não ia ver a placa-mãe, mas ele e a equipe saberiam que a placa estava lá. Mas você vai saber que está lá, igual a cerca. Igual a cerca. E a cereja do bolo, depois que a placa finalmente ficou perfeitamente alinhada e bela, ele mandou gravar a assinatura de todos os engenheiros do lado de dentro da carcaça de plástico do computador. A justificativa dele para isso foi: artistas de verdade assinam as suas obras. Genial. Essa busca incansável por controle total é o que gerou a grande estratégia corporativa da Apple, a integração vertical e ponta a ponta. Isso contrasta muito com a forma como as outras gigantes de tecnologia operam, não é? O chamado jardim murado. Muito. A Apple optou por controlar tudo.
O hardware, o sistema operacional, o software que roda nele, os periféricos e, mais tarde, até a venda no varejo com as lojas próprias. Um ecossistema completamente fechado. Sim, se a gente comparar com o Google, que distribuiu o Android para qualquer fabricante de celular do mundo, ou a Microsoft, que licencia o Windows para milhares de marcas de computadores, a abordagem da Apple parece até retrógrada num primeiro momento. Mas não era. Não. Para o negócio dele, o controle total era a única garantia de entregar a melhor e mais fluida experiência para o usuário final. O princípio norteador era um só. Primeiro, construa um produto que seja insanamente incrível. Não faça concessões de design ou de material logo no início só para deixar o custo de fabricação mais barato. O lucro vem depois. Sim, o lucro não era o objetivo primário. O lucro era visto como uma consequência matemática de ter feito o melhor produto do mundo. O grande desafio mental dessa abordagem para quem constrói produto é como você descobre de forma consistente o que as pessoas vão considerar insanamente incrível. E é aqui que brilha a capacidade que as fontes descrevem como quase telepática dele. Ele conseguia prever o desejo humano antes mesmo de o humano saber que tinha esse desejo. O Isaacson traça um paralelo muito bom no livro com a famosa analogia atribuída ao Henry Ford sobre a criação dos carros. A clássica. Se eu perguntasse aos clientes o que eles queriam, eles me pediriam cavalos mais rápidos. Essa mesma. Para quem trabalha hoje com desenvolvimento e pesquisa de mercado, a postura que é relatada no livro é praticamente um sacrilégio. Havia uma recusa total, absoluta e inegociável em realizar grupos focais, os famosos focus groups. Eu, como líder técnico, vejo isso e penso que é loucura lançar algo sem testar a aceitação com o público primeiro. Como ele substituía essa validação de mercado? Através de uma empatia afiada e da intuição. Em vez de perguntar a um grupo de pessoas numa sala o que elas gostariam de comprar, a abordagem dele envolvia usar o próprio repertório. Confiar no próprio taco. Isso. Nas palavras dele, era preciso ler o que ainda não está escrito na página. A intuição não era só um palpite cego. Era vista como uma sabedoria baseada na própria experiência de viver e interagir com o mundo. É um processo de se colocar no lugar do usuário em nível sensorial e emocional, em vez de tomar decisões olhando para uma planilha de tendências de consumo. O impacto prático de confiar mais na intuição do que em planilhas abalou indústrias inteiras. Se a gente olhar para a origem do iPod e da loja do iTunes, esse é o caso perfeito. Como foi essa origem? Não existia um relatório de consultoria gigantesco dizendo: olha, há uma lacuna no mercado de música digital. A motivação real foi quase egoísta. Egoísta no sentido de resolver a própria dor da equipe? Sim, exatamente isso. Eles olharam para os tocadores de música em MP3 que existiam por volta do ano 2000 e a conclusão técnica e de design foi muito simples. Esses aparelhos são horríveis de usar. A bateria é ruim, a interface é confusa e colocar músicas neles exige um doutorado em computação. Eram péssimos mesmo. Eram. A motivação para construir o iPod foi porque eles queriam um aparelho decente para eles mesmos e para os próprios amigos escutarem música. E atrelado a esse entendimento empático da dor do usuário, o livro destaca uma doutrina fundamental da Apple, ensinada logo nos primórdios pelo Mike Markula. A doutrina do imputar. A ideia de que as pessoas julgam um livro pela capa, mesmo que digam ao contrário. E nós, na psicologia, sabemos bem que o cérebro faz esse julgamento estético em frações de segundo, criando um viés de ancoragem fortíssimo. É o viés de ancoragem materializado na caixinha de um produto. Porque o imputar significa que o design da caixa, a textura do material, o peso do manual... Quer dizer, a própria experiência tátil de tirar o plástico de um produto pela primeira vez precisa comunicar silenciosamente a genialidade da engenharia que está ali dentro. O famoso unboxing. Exato. O ritmo exato em que a tampa de uma caixa do iPhone desliza e cai na sua mão foi projetado com engenharia de precisão. Tudo importa. É a materialização da empatia com a expectativa de quem acabou de pagar caro por um equipamento. Sensacional. Essa jornada pelas minúcias do design, pelos picos de criatividade e por todas essas decisões radicais de negócio, nos traz a uma reflexão obrigatória sobre o legado dessa história como um todo. Precisamos pontuar,
em respeito a quem nos acompanha e a própria premissa do livro, que a biografia cumpre fielmente aquela promessa da Laurene Powell de não esconder a escuridão do personagem. Sim, foi uma leitura dura em muitos momentos. Ele cruzava a linha do respeito com muita frequência, né? Muitas vezes. Ao longo dos capítulos, o leitor se depara exaustivamente com um ser humano volátil, impaciente, em alguns momentos extremamente petulante e que, infelizmente, podia usar a sua inteligência para ser verbalmente cruel com funcionários em reuniões públicas. As fontes mostram que, após o lançamento da biografia, executivos do alto escalão, incluindo o CEO Tim Cook e o grande designer Johnny Ive, demonstraram publicamente muito desconforto. Eles não gostaram do retrato, não é? Não. Eles afirmaram que o autor focou demasiadamente nesses aspectos ríspidos e acabou falhando em capturar as nuances mais gentis ou a essência do homem que eles admiravam. O que é compreensível da parte deles. Faz sentido. Mas, lendo a obra e olhando para os resultados entregues ao longo de décadas, a conclusão prática é inegável. Mesmo com métodos tão polêmicos e atritos constantes, o saldo de inovações é monumental. Estamos falando de um indivíduo que liderou equipes responsáveis por transformar, literalmente, 7 indústrias diferentes ao longo da vida. 7 indústrias é algo que desafia todas as estatísticas. A computação pessoal, a indústria de filmes de animação com a Pixar, o mercado global da música, a telefonia celular, o segmento de tablets, a publicação digital e o próprio formato do varejo físico de tecnologia. É absurdo. E a tese central que explica esse feito, do começo ao fim do livro, é a capacidade singular que ele tinha de estar na intersecção, conectando a sensibilidade das humanidades com a precisão das ciências. Bom, para a gente fechar a imersão de hoje com chave de ouro, acho super válido deixar uma provocação genuína para todos os nossos ouvintes refletirem e aplicarem nos seus próprios contextos. Qual é a provocação? Durante a juventude dele, existiu uma publicação que funcionava quase como o Google da época em versão impressa, chamada Whole Earth Catalog, a revista que virou o farol cultural daquela geração. Eu lembro de citarem isso. Pois é. Na contracapa da última edição dessa revista, havia uma fotografia de uma estrada no interior, logo ao amanhecer, acompanhada de uma frase. Ele adotou essas palavras como o lema definitivo da vida dele. A frase era: Stay hungry, stay foolish. Mantenham-se famintos, mantenham-se tolos. É um conselho que carrega uma dualidade imensa. E essa é a provocação que queremos deixar para quem nos escuta e vive na pressão diária, seja na carreira corporativa ou empreendendo. Como é possível, na prática do dia a dia, manter a mente desarmada, rebelde e criativa de um iniciante, o lado tolo, e ao mesmo tempo blindar essa mentalidade com uma fome voraz e implacável por foco e excelência absoluta? Excelente ponto. E mais, como equilibrar esse nível de intensidade, cobrança por resultados fora da curva, sem deixar que essa pressão amasse a empatia humana nas nossas relações? É o equilíbrio mais difícil que existe. E a biografia prova isso a cada capítulo. A reflexão sobre onde traçar essa linha fica com cada um de quem nos acompanha. Uma baita reflexão para terminar. Com certeza. Agradecemos demais a companhia de todo mundo em mais desta profunda jornada. Encerramos por aqui nossa imersão do LivroCast. Até a próxima grande leitura.